E aí, salve rapaziada, antenada no Samba em Rede, eu sou a Kathleen, repórter do site. Estamos começando mais uma transmissão ao vivo aqui pelo nosso Facebook. Hoje recebendo essa intérprete maravilhosa, Mônica Salmazo. Oi, gente. Um dos grandes nomes da música brasileira atual, né? E, Mônica, hoje eu gostaria de conversar sobre o seu lançamento mais recente, né, o Caipira, um disco que você vai abordar essas entranhas do Brasil, né? Você vai explorar essa dinâmica, essa imensidão do nosso país. Queria que você contasse um pouco como que surge a concepção desse álbum. É uma história que remonta a uma apresentação no Sesc, né? Gostaria que você rememorasse um pouquinho. Foi assim, em 2002 e 2003, eu fiz um projeto, eu fui convidada para fazer um projeto no Sesc Ipiranga, que tem um teatro bem legal, bem gostoso. Assim. E daí eu já tinha feito muitas coisas em Sesc, participado de um monte de shows e tal, então a direção do Ipiranga me convidou. Falou, ó, você faz uma coisa tanto com tanta gente, você deve ter uma boa ideia, traz uma ideia aí pra gente. Tal. E aí eu saí, eu nunca tinha produzido nada, saí de lá meio assim, será que eu vou dar conta disso? Tal, mas acabei achando que a minha queixa desses tantos encontros era sempre que a gente se encontrava na tábua da beirada, assim, falava tudo por telefone ou por e-mail, fazia um ensaio na passagem de som e já era o show e já acabava o show e já não se via mais. Isso era a minha queixa dessas coisas. Então eu falei, bom, já que eu vou fazer eu vou inventar um negócio que tenha um período de preparação com as pessoas, que a gente se veja mais, assim, fique junto. Tenha um processo de qualidade. Que não seja tão em cima da hora, assim, porque sempre a gente fica frustrado, que queria aprender melhor, queria conhecer melhor aquelas pessoas, queria ouvir mais aquelas músicas e tal. Então, eu junto com o Homero Ferreira, que era o meu produtor, a gente fez um monte de coisa legal juntos, a gente pensou nesse projeto chamado Ponto em Comum. E aí, cada um desses shows, foram 2 anos de shows, mais ou menos trimestrais, cada show era um foco em alguma coisa. Um desses shows, o foco era o universo caipira. Então eu chamei o Paulo Freire, que é um violeiro, contador de causa, escritor, pesquisador, e que mora lá em Campinas, e que era meu amigo há muitos anos, ele era meu colega da Orquestra Popular de Câmara, que era um grupo de música instrumental que eu cantava. E aí o Paulo Freire é um pesquisador desse universo há muitos anos, e ele chegou em São Paulo, chegou na minha casa com uma mala cheia de discos, vinis, CDs e fitas cassete desse universo. E aí começou a me mostrar coisas, e eu achei tão lindo aquilo, eu já tinha um interesse, desde o trampolim eu tenho um interesse pelo Brasil profundo, eu sou uma pessoa da cidade, né, dessa maluca cidade de São Paulo, mas sou uma brasileira com essa vontade de entender quem nós somos. Assim. E aí, esse show acabou me abrindo um assunto, que foi esse do universo caipira. E aí o Paulo Freire me deixou comigo, eu acabei encomendando uma pesquisa de verdade, acabei ficando com 200 músicas, e coisas muito tradicionais, coisas de raiz locais, coisas mais modernas, leituras modernas sobre material tradicional, enfim, o que ele achava que era mais legal, então ele me mostrou, me ensinou e tal. E isso ficou comigo muitos anos. E você fez a apresentação na Casa de Caboclo, né? Isso, o show, né? O nome do show dentro do projeto. E aí depois esse material, né, que você reuniu ficou ali guardadinho. E por que nesse momento surge essa vontade de colocar isso para fora? O disco anterior, o Corpo de Baile, é um disco que envolveu muita gente. É um disco que eu fiz com bastante gente no estúdio, então tinha cordas, tinha um monte de instrumentistas, tinha arranjadores. Era um disco que dependeu, a concepção dele envolvia muita gente. Depois a gente viajou, eu mais 10 músicos, todo mundo fazendo turnê junto, coisa grandona, assim. Eu achei que esse próximo trabalho, seguinte, ele precisava ser um trabalho que quebrasse isso, que ficasse uma estrutura menor, menos gente. Eu achava que isso era importante para contrapor até. E aí, essa já era uma das ideias. Assim, o Caipira, quando a gente pensou nele, o Teco também, Teco Cardoso, meu marido, músico maravilhoso, produtor do disco,
o Teco falava, pô, eu acho que é legal, essa hora é uma boa hora para fazer aquele seu caipira que você queria e tal. E eu tinha recebido, quer dizer, parte desse material que eu gravei veio de lá, de 2002, 2003, mas muitas coisas foram chegando. O assunto começou ali, né? Sim. E uma das coisas que chegou foi a música caipira do Breno Luiz e do Paulo César Pinheiro, que eu ouvi, na verdade, uma gravação do Breno tocando e do Rafael Altério, que é um amigo querido, que também eu gravei, ele e a Rita Altério, no disco que ele estreou na guitarra. Então o Rafael falou, você tem que ouvir esse menino aqui, e me deu o CD do Breno. Ele me deu o CD do Breno, não, me deu essa música cantada por ele com o Breno no piano. E aí eu falei, isso daí tem um negócio muito sério aí. Tem um negócio sério. E tem o Breno, ele tem essa coisa que alguns compositores têm. Um grande pianista também. Não, e que é uma coisa que você entende a história das referências do compositor, mas ele já vem assinado, ele já vem com uma assinatura. O Roque Ferreira é assim, o King é assim. Você ouve e você fala, não, esse cara ele tem uma formação do piano brasileiro, você ouve Vila Lobos, você ouve coisas na música dele. Mas não é Vila Lobos, nem é Ernesto Nazaré, nem é ele. Vem assinado, assim. E é lindo o trabalho do Breno. E essa música ainda chama Caipira, e ela descortina, assim, né? Ela abre e fala, ó, isso aqui, esse é meu universo caipira. Aí pronto. Inclusive é a primeira faixa, né, do disco, e que tem uma citação a Lenda do Caboclo, né, de Vila Lobos. Exatamente. Não, é maravilhoso mesmo. E é isso que é interessante também, né, nesse disco. Você tem aí uma união de compositores mais novos com alguns já consagrados. E até mesmo grandes nomes da raiz mesmo, né, do universo caipira, né? A música que você grava com o Boldrin a coisa mais linda, Saracura Três Portas. Essa música ela foi gravada lindamente pelo Pena Branca e Chavantinho. Depois que eu descobri que esse CD dos Pena Branca e Chavantinho foi produzido pelo Boldrin, eu nem sabia. Caramba. E ele acabou cantando comigo. E é uma coisa bem tradicional, era assim, na verdade, eu acho que o meu problema e o meu raciocínio com esse disco, com esse trabalho, ele era uma coisa assim, eu não podia fazer um disco de raiz, porque eu não sou uma cantora de raiz. Sim. Então vai ficar fraco se eu fizer. Como se eu resolver fazer um disco de samba de raiz, tem que chamar alguém que seja disso, que vai cantar direito. Eu não vou, para ficar uma quase cantora, né? Uma coisa, fica frágil, fica fraco. O Hermeto fala numa mão na teta da vaca, né? É isso mesmo, não vem junto outras coisas que tem que vir. Por outro lado, uma pessoa que não é de raiz, como eu, e que mora numa cidade grande como essa, tem a possibilidade de entender isso de fora, um pouco de fora, o tanto que seja respeitoso e ao mesmo tempo ampliador. Esse é meu negócio nesse disco. Então, ele não é uma tese de mestrado sobre a música caipira, claro que não é. Nem nunca quis ser. E também não é um disco tradicional da música caipira, porque eu não sou uma cantora tradicional da música caipira. O que ele é, então? Ele é um olhar de uma intérprete paulistana sobre esse universo de uma maneira ampla e muito respeitosa. Assim. Então, tem horas que eu quis ser mais próxima da raiz da onde vem. Então, por exemplo, no Saracura Três Portas a gente faz, ou mesmo Minha Vida, que eu canto em duas vozes, eu e eu, a gente é para ouvir uma dupla caipira mesmo, assim, no máximo. É uma homenagem a isso, um respeito a isso, uma menção a isso, uma localização disso. Mas, ao mesmo tempo, tem coisas nesse disco que abrem ele, e mesmo as pessoas que tocam são músicos que têm a ver com o universo caipira, ou nasceram no interior de São Paulo, ou têm uma relação com isso, como é o caso do Neymar. O Proveto e o Toninho nasceram no interior. O Neymar toca viola caipira e conhece esse universo mais do que qualquer um de nós ali. Mas, ao mesmo tempo, são músicos que têm uma formação... Quer dizer, são pessoas que ainda não vão dando esse aval, né? Aval e contribuição para isso, mas, ao mesmo tempo, eles todos
tem essa bagagem desse assunto, Sim. mas tem também muitas outras bagagens de muitos outros assuntos. Quer dizer, da música erudita, do jazz, da música europeia, da música brasileira de outros lugares, enfim. Então isso pode ser ampliado, mas sem ser implodido, exatamente, porque a ideia nunca foi, nem é essa, nem faria sentido. É uma homenagem, né? É uma leitura, você é uma intérprete muito plural mesmo, né, Mônica? Você não se atém a um gênero só. Eu tenho esses interesses, não é uma coisa assim pensada, é uma coisa dos interesses, são paixões, assim. De repente, eu me apaixonei por isso aqui e falei, pá, quero explorar, né? Aqui tem um ouro, tem um negócio. Sim. Eu não sou compositora, eu me encanto pelo que os outros fazem. Então eu achei um negócio ali que várias outras pessoas faziam e que eu queria chegar perto. Falando de encantamentos e tudo mais, uma das músicas desse disco aconteceu, ela foi incluída, né, no repertório por conta desse encantamento, né, instantâneo, que é Baile Perfumado. Né? Foram duas, na verdade, Baile Perfumado e Saíra. O Baile Perfumado foi uma coisa sincrônica, assim. Eu já tinha decidido gravar o Água da Minha Sede, que na verdade é uma música do rock com o Dudu Nobre. Foi gravada pelo Zeca Pagodinho. Foi, e que eu ouvi a gravação do Zeca depois que eu tinha ouvido a gravação da Roberta Sá, com Madeira Brasil, que é uma gravação mais regional, é bonito esse disco. É belíssimo. É bonito a beça. E tem essa música foi lida de um jeito mais regional, ela é um pouco, quase um maracatu, assim. E, então não é tão distante de como eu gravei. Depois, e a hora que eu ouvi, e o fato dele fazer menção à fala do seu prende meu coração que nem moda de viola, tudo isso foi me dando vontade. Ela tem um sol, é uma música feliz ali, isso é importante, no disco quero essa cor. Então eu já tinha decidido que essa música ia entrar. Que o Água da Minha Sede ia entrar. Aí, por sincronicidade, o Rock me telefonou. Ele nunca tinha me ligado, a gente trocou o telefone no Prêmio da Música Brasileira, já faz 2 anos. E ele me telefonou, e falando lá da Bahia, que ele queria me mandar os negócios. Tinha lista pra eu mandar. Aí eu falei, nossa, Rock, que lindo, tá bom, tal. Falei que eu tava fechando o repertório, mas não falei muito sobre o disco, eu dei o endereço e ele me mandou. E aí eram outras coisas, tem samba canção, tem embolado, coisas lindas, tudo lindo. O rock só faz coisa linda, tudo é lindo. Aí eu liguei para ele de volta, falando, agradeci, comentei das músicas, falei, olha, Rock, eu queria cantar todas elas. Só que eu estou fechando, já fechado, na verdade, o repertório do disco que chama Caipira, e contei. Aí ele falou, Caipira? Mas eu tenho uma música caipira. Daí ele cantou no telefone o Baile Perfumado. Quando ele cantou, e ele contou a história, tem histórias dessa música. Tem a lenda, Flor da Samambaia. Isso, exatamente, do Saci Pererê, e daí da menina, e o nome do Baile Perfumado, aí ele já falou horas sobre... ao filme, né? E sobre a história do Lampião. Ele falou, eu sou super estudioso da história do Lampião, contou horas sobre isso. Essa música vai encaixando assim, né? Um leque de referências. Ela tem um troço, ela fala, mais um dia numa noite deu-se um caso, vi no céu dos olhos dela, por acaso, um balão apagado. Eu nunca tinha visto alguém falar do fim do interesse da outra pessoa desse jeito, assim. Um dia, porque lá dentro, você está vendo, primeiro porque é um filme, porque ele começa falando, localizando geograficamente onde é que era a casa que ele morava e tal. Então tem as árvores, tem a estrada, tem uma curva, então tudo está fora, a câmera está longe. E de repente ela vai parar dentro do brilho do olho da menina. Assim. É violento o negócio. Assim. Na hora que ele cantou, eu falei, alguém já saiu, lá se vai uma música escolhida, quem será? Porque não tinha jeito. O Saíra foi igual. O Sérgio Santos liguei e falei, vou gravar o Açude Verde. Lembra que eu falei que eu queria gravar o Açude Verde? Açude Verde também. Essa, eu li, acho que a Carla que me mandou assim, um arquivo, você falando que essa, na sua concepção, é a declaração de amor masculino, né? Porque mais poética. Eu não sei, assim, a gente tem uma casa no interior, né? Acabou tendo, eu e o Teco, e o nosso filho Teco. E aí que a gente passou a ficar mais perto, é claro que isso também catalisou esse disco, eu comecei a falar com as pessoas que moram ali.
E aí você vê, assim, toda vez que eu tenho um verso lá no Açude Verde que fala assim, terra de espinheiro torto, ossada de boi morto, era o meu coração. Mas o céu sangrou o açude, abriu no solo rude a flor de uma paixão. E aí ele fala que a terra brotou, ficou isso, tudo verdinho e tudo. E essa imagem, ossada de boi morto, é uma coisa tão dura, não tem nada mais duro do que a ossada, né? Você vê a foto, assim, aquela ossada no chão ali. É muito duro, é dureza, é rude. E dali ele sai dessa imagem para dizer que pingou o amor foi uma água que deu ali, e daí, ao invés de o sertão virar mal, o que aconteceu foi ficou tudo lindo, ficou tudo verdinho e muito bonito. É muito profundo, né? É muito sofisticado, assim, te dá uma coisa de literatura, você é muito inteligente, é muito poético, é muito sofisticado, é muito imagético, muito. Sim. É um negócio que tem cheiro. Total, nossa, não é? Várias. Isso é apaixonante. O disco, enfim, ele acentua uma série de emoções, assim, né? Você começa... Não, mas é verdade. São minhas, são emoções que essas músicas provocaram em mim, e a gente tenta espalhar, né? Isso realmente, quem escuta, assim, pelo menos na minha opinião, começa a sentir cheiro. Que bom! Tem essas imagens super fortes, você se emociona com... A gente estava conversando agora, né? Questões relacionadas à própria história do nosso país, né? Nossa. A condução desses estratos sociais. Leilão, né? Gostaria que você falasse também. E eu acho interessante você escolher esses temas, sabe? Porque a gente pensa, o universo caipira, o universo sertanejo, já tem um estereótipo, né? Criado, assim, mas da questão do ócio. Todos os estereótipos são simplificações, né? Isso, e você... É bobagem. É sempre um resumo. Em geral, é um resumo um pouco inteligente, em geral, assim, chutando, não sei se... Mas acho que sim, porque é o estereótipo, ele não tem todo o resto que faz aquilo, é uma imagem rasa de um negócio muito profundo, né? Claro que nesse disco tem liberdades, tem liberdades de colocar dentro desse universo coisas que não nasceram nele, mas que para mim fazem sentido estarem nele porque elas de alguma forma falam dele, estão na minha forma de ver. É a sua ótica, né, para esse universo caipira. E tem sentido, assim, o Leilão, quer dizer, o Leilão nem é o caso, a música do Ekel Tavares, é uma música de uma pessoa que fez muitas coisas dentro desse universo, está tudo certo. Assim, até os acadêmicos não vão se importar. Mas o que tem no Leilão, que é dureza, assim, é uma história muito triste, é a história do Brasil, é uma história de uma... Você começa a ouvir uma história achando que trata-se de um leilão de gado, e quando vai ver, não é gado, é gente. E aí a separação de duas pessoas que vieram juntas, um casal. Ela é vendida para uma fazenda, ele é vendido para outra, ele passa a vida procurando por ela, não acha, e ainda fala como é grande esse Brasil. É matador, é triste. É triste. É muito triste, mas é muito bonito. Sim. Muito bonito. E é muito real, nós vivemos isso. Inacreditável que o ser humano tenha feito coisas desse tipo. Siga fazendo. Ecos, né, dessa história. Então é surreal. Mas a forma como eles contaram isso é tão bonita. Essa virada, assim, de você não espera por isso. Você está achando que é um leilão de gado. E daí você vê que não faz. Porque você é pego, você é capturado. Que legal, o bebedouro, puta. De repente você fala, não. Nessa linha, assim, de você começar a escutar a canção e achar que está indo por um caminho, de repente tem uma reviravolta, eu queria que você falasse, e acho que aqui para o público, né, os nossos espectadores, do Samba em Rede, que é uma coisa super... é um diferencial. Tem uma música do Cartola. Tem uma música caipira, essa é caipira, não quero ver quem vai falar que ela não é, porque ela é totalmente, ela chama Feriado na Roça, para começo de conversa. Mas que é outra que também tem uma... Essa música, ela herda, eu ganhei essa música,
ela me foi mostrada pela Tereza Cristina. Quando eu gravei o CD Iaiá, no Iaiá eu gravei uma música chamada Vingança, que é uma música dessas que conta história. Era o Gastão Formente que cantava essa música. E é uma música que conta uma história. Não tem refrão, não repete, nada. Ela começa contando o negócio e vai até o fim da história. E tem um final. Esse cantor, Gastão Formente, ele cantava muitas dessas canções, que são meio serestas, assim, e que tem essa estrutura de histórias. Às vezes as histórias são bonitas. No Vingança era uma história fofo. Não, era fofo. Mas tinha outras que são trágicas. E é o caso do Feriado na Roça. Então a Tereza falou, você, que linda essa música Vingança que você gravou, vou te dar um presente, não sei se você conhece, isso faz uns anos. Falou, vou te dar um presente, uma música caipira, ela não falou caipira, foi uma música que conta a história assim, que o Cartola fez, e ela é meio um lado B, assim, como a gente conhece. Daí ela me mostrou, ela tem um final catastrófico, mas é uma história linda, e ele canta, tem uma gravação dele, que é a coisa mais linda, e quando ele fala assim, e foi chegando, foi entrando, que coragem, adoro. Que coragem. Adoro isso. Assim, com a pausa da melodia, assim, isso vai ficando total. Você vai ficando todo mundo falando, total, que coragem, como assim? Esse dá um toque muito legal. É muito legal. E ela é totalmente caipira, essa é mesmo. Então foi bonito ela estar no disco, foi bonito encontrar essa música, saber da existência dela. Assim, acho que ela pode estar no disco e mostrar isso. Outra também que, para brincar, né, com essa coisa dos compositores que vêm de vários estados do Brasil, né? Tem Bom Dia, que é do Gilberto Gil e Nana Caymmi, que é... O Bom Dia, ela é talvez a inclusão, a importação que mais talvez mereça esclarecimento. Assim, não que eu deve, não é isso, mas assim, porque ela tem o Bom Dia foi feita, os dois eram casados, ela foi feita na época dos festivais, acho que 67, se não me engano. E aí toda a situação é outra, a localização é outra, e a situação da música está falando, ela está acordando o marido dela para dizer que está na hora de trabalhar na fábrica. Então, o que acontece? Onde é que essa música entrou nesse disco para mim? Nessa cidade onde a gente tem uma casa, tem 2 fábricas. É uma cidade pequenininha e tem 2 fábricas na entrada da cidade. Então, de manhã a gente vê o pessoal, todo mundo acordando cedo daquele lugar lindo, cheio de passarinho, tem vaca ali do lado, tem galinha, tem tudo. E a turma acorda e vai, no tanto da cidade, vai cedinho para a fábrica. E estamos falando de uma cidade interior, quer dizer, está no universo caipira, essa realidade faz parte um pouco do estereótipo, não entender isso assim, não ver que tem indústria, que tem fábrica, que tem corporações de grande porte, isso é a realidade do interior, a realidade do caipira, que vai trabalhar na fazenda, vai trabalhar na roça, vai trabalhar na fábrica também. Né? É uma quebra, né? Quebra de... É um pouco isso, mas nem é uma coisa assim para dizer, é que para mim, como eu vejo isso, e essa música é uma toada, e é uma música que eu adoro há anos, eu adoro. Eu tenho o vídeo da Nana cantando no festival, é sensacional essa imagem da Nana cantando, deve ter no YouTube. E quando eu olhei para ele, e ela descrevendo o amanhecer, tem uma coisa que permeia o disco todo, que permeia esse universo aí, indiscutível, que é isso, assim, quer dizer, essa pessoa que mora num lugar onde existe campo amplo de visão, né, onde as pessoas têm o exercício da vista e do coração de ver longe, de escutar coisas, de ser alterado pelo que acontece na natureza, da vida dessas pessoas, está presente o tempo todo, quando não é uma pessoa que trabalha diretamente na roça, mas está. Assim, a chuva que quando acontece aqui em São Paulo é um tormento, que alaga tudo, desmancha a roupa, estraga o sapato, faz um trânsito. A chuva numa cidade do interior é uma bênção, é uma coisa linda, é um negócio que quando para a chuva a grama está verdinha, os passarinhos estão tudo cantando. Cheiro, né? O cheiro é bom. Você assiste a chuva na janela, fica vendo, é bom. Ou então você toma aquela chuva que também é bom.
Então a gente não, essa realidade cotidiana, ela é misturada, ela é costurada com o que acontece com a luz do sol, com o anoitecer, com o canto dos bichos, com o tempo das coisas crescerem, tudo isso faz parte, e é tão incrível, né? É uma sabedoria mesmo. Se permitir, né? É uma sabedoria, é uma sabedoria. E no Bom Dia tem isso, ele começa descrevendo o amanhecer, né? E ali, então, para mim, essa música é super encaixa. Nossa. E outra coisa interessante nesse registro, Mônica, você faz referências, né? A gente estava até agora conversando se são ritmos, se são manifestações com estilos, né? De diferentes partes do Brasil. Então você tem uma coisa mais no Nordeste, em Alvoradinha. Que é do Maranhão, né? Isso, que é do Maranhão. Você tem a velha Issaíra, né? Que já é uma coisa um pouco de Minas. Então, eu queria perguntar, se ao longo desse processo da concepção desse disco, você fez muitas viagens? Adoraria. Não teve uma pesquisa de campo, assim, ainda mais seria tão comum. Na verdade, não. Na verdade, teve uma importação da pesquisa primeira do Paulo Freire, que foi inclusive de Campos, ele morou no Urucuia, ele foi atrás de viver essas coisas. Então, quando chega uma pesquisa assim, ela já passou por um filtro, né? Sim. Isso, assim, mas não, infelizmente não. Um dia, quem sabe... E você tá o tempo todo falando, né, que você tem uma casa no interior, interior de São Paulo. De São Paulo. Tá. Eu gosto de viajar, sério, quer dizer, a minha profissão implica em gostar de viajar. Bom gostar de viajar, né? Vai ser mais legal se gostar de viajar. Mas, em geral, a gente tem pouco tempo. Você vai, faz o trabalho e volta. Agora com o filho, muda muito. Você não tem a disponibilidade, a flexibilidade de uma pessoa que pode fazer isso. Então, realmente, felizmente eu tento, a gente fica o máximo possível, tenta passear, ver o que tem, assim, mas é curto, é sempre curto. Nunca dá poucas as cidades que você fala que conhece de verdade. Assim, tem que voltar muitas vezes para falar, agora já dá para falar que eu conheço. Se soltar aqui, eu sei voltar para casa, sei onde é que eu estou, porque lá do Fico Hotel. Mas esse seu disco, ele é um convite mesmo, né? Essa outra atmosfera, assim, né? Muito... Mas eu tenho, eu acho... enfim, eu pelo menos escutei várias vezes e eu senti que tem essa... Ele te leva mesmo, assim. Então, eu acho que a gente tem uma... Bom, isso daí eu acho sempre... Tá em tudo que eu fiz, na verdade. A gente tem uma identidade cultural no Brasil tão incrível, tão potente. Ela não é assim... só que lindo, assim. Ela é potente, ela é enraizada, ela é forte, ela é real. E ela é diversa. A gente consegue ter um país imenso, do tamanho de vários países, com uma cultura que ela é engraçada, ela tem paralelos. Então, o caipira tem um jeito, o tempero é diferente do malandro, do samba, do carioca, do samba do morro, né? Mas, quando você vai ver, tem um comportamento parecido, tem uma religiosidade, tem uma sacanagem, tem o sacanear o outro, tem as imagens poéticas, as metáforas, que são sempre muito inteligentes, são outras, mas tem. Que nem tem no repente, que nem... Então, a gente se apropriar disso, nesse momento, inclusive, do Brasil, eu acho que é o nosso santo remédio, assim, a gente tem que fazer isso. Debruçar nas nossas raízes, a gente tem que viajar, em vez de ir atrás de... Então, o que tem aqui de bom? O que vocês fazem aqui de bom, né? Ou então, se não dá para viajar, procurar, pesquisar, ler, ouvir música, comprar disco, procurar essa cultura que a gente tem, que a gente é, e se apropriar dela. Porque assim a gente vai ver, eu tenho tanto orgulho do Brasil, assim, desse Brasil que nós somos. O Boldrin fala isso. Fala que ele é um otimista porque ele acredita no brasileiro. Ele não acredita na política que está acontecendo, ele não acredita, mas ele acredita no homem brasileiro, que nem o Darcy Ribeiro fala. Eu acredito na cultura do Brasil, eu acredito nisso, eu acredito no tamanho da potência que isso tem. Eu acho que se a gente se apropriar da cultura, através da cultura, a
a gente consegue se gostar a ponto de se respeitar, resolver fazer uma educação de verdade, boa para todo mundo, tudo que todo mundo precisa. Se a gente olhar para a cultura e entender o que nós somos, e não é uma coisa purista que eu estou falando, é uma coisa do interesse. Eu não posso ser purista se eu sou de São Paulo, como é que eu poderia? Sim. É uma coisa só de dizer, tem tanto para beber, que a gente fatalmente vai se gostar mais se a gente entender isso e começar a se alimentar disso. Com certeza. Nossa. Não, Discurso. não, mas com certeza. Mas, acima de tudo, né, Mas além do conhecer, respeitar, né, enfim, as nuances de cada manifestação, de cada religião, né? Porque quando você mergulha nisso, você vai ver, tem uma inteligência nessas pessoas, no jeito de fazer, tem um saber de quem aprendeu fazendo, de quem faz aquilo há tantos anos, sabe fazer. Você começa a entender o valor que tem o tempo, o tempo das pessoas, o tempo de aprendizado, aquele saber do ofício de quem faz isso há tantos anos, ou que aprendeu com o pai, que aprendeu com a avó. Tudo isso tem peso, tudo isso forma uma identidade. E a gente precisa dela. E eu acho, assim, ultimamente o mundo está tão doente em competitividade, atrás do bônus, né? Eu estava assistindo um troço chamado Billions, uma série. É bom que eu assisto assim, com quem está em Marte assistindo, assim, falando, nossa, é um mundo totalmente longe do que a gente vive, né, em casa, sei lá. Sim. Mas assim, o mundo tem essas coisas agora, as pessoas estão nessa, atrás de um lugar, aí o cara fica milionário porque fez uma coisa boa para a empresa, ele é super bonificado, aí o outro cai, aí o outro toma remédio para conseguir aguentar. E aí isso acaba influenciando na cultura, né? E na música. Total. Se você olhar para o que interessa, como é que você vai se perguntar assim, o que eu preciso para ter uma vida legal? Não é o meu vizinho, não é o que me falam, não é a expectativa do meu pai, não é o que me ensinaram na faculdade. Qual é o tamanho que eu preciso de vida para ser feliz? Essa é a primeira pergunta. Aí você vai olhar para a vida e vai ver, eu preciso matar meu vizinho de escritório para ser feliz? Acho que não, né? E a gente está precisando se fazer essas perguntas. Sim. Todos nós aqui desse planeta, nesse momento, estamos precisando se fazer determinadas perguntas, nos fazer determinadas perguntas, para entender porque está errada essa conta, esse negócio, a dimensão disso não fecha a conta. O planeta não dá conta desse troço que foi inventado de ter mais, fazer mais, ser mais famoso, mais conhecido, ter trocentos mais likes, produzir, vender mais. Não fecha essa conta. O planeta não dá conta de aguentar isso aí. Nós vamos ter que pensar outros modelos, não é isso? Sim. Então, a gente tem no Brasil terra, a gente tem no Brasil gente que sabe fazer, a gente tem no Brasil conhecimento, a gente tem cultura, essa cultura nos diz coisas. Quando você se aproxima dessa cultura, você começa a ter elementos para repensar para onde você quer ir. Quando você de verdade vai atrás disso, você se apaixona. Tanta gente vem de fora do Brasil para chegar no Brasil e falar, meu Deus, olha esse lugar, olha o que ele tem. A gente que é daqui não conhece, não conhece. Não adentra. Então, tá na hora da gente fazer isso. Mônica, eu vou ler uns comentários, mas tá bom. Daí a gente, mas voltando ao que você está falando. Vanessa Olum está falando que há muito tempo não escutava um álbum tão majestoso quanto Caipira. Boa, Vanessa. Parabéns, Mônica, do projeto. A Jaque Fachete está falando, olha, já escutei o seu disco mais de 10 vezes. Coisa linda esse mundo caipira seu, com olhar e sensibilidade. Obrigada. A Raquel Freitas falando que você é maravilhosa. Obrigada por compartilhar tanta coisa linda. Obrigada. A Kátia, obrigada por nos presentear com esse trabalho tão bonito. E ela segue falando que a delicadeza na sua voz nos contando as coisas desse universo tão nosso, caipira é incrível. É nosso mesmo. Obrigada. Não, mas o que eu ia falar, né, dando sequência a essa sua... Enfim, é isso que você ressaltou agora, que isso reflete na música. Né? Então, música de qualidade, sobre o que os compositores hoje em dia estão falando, e quem tá falando coisa
enfim, que tem respaldo, que tem fundamento, não acaba que carece de espaço, né? E você que é uma pessoa que está sempre muito envolvida com grupos de música instrumental, por exemplo, né? Que é um nicho, né? Que fica muito à margem. Agora, especialmente. Né? Você tem trabalhos com Vento Madeira, Banda Mantiqueira, enfim, todo esse elenco que você traz para esse disco agora, que são pessoas que te acompanham já em outros projetos, né? Queria que você falasse, porque eu acho que eu posso chamar de uma geração. Acho que sim. É uma geração, né, que tem trabalhos assim ricos, né? E eu queria que você falasse um pouco como que é esse espaço que é conferido dentro da música instrumental. E do seu trabalho, dessa geração que... Então, a gente não sabe bem. A impressão que eu tenho, assim, impressão não, é fato. Nós estamos num momento esquisitaço, porque a própria coisa que a gente produz, o produto que a gente faz, que é um CD, ele está em crise existencial total. Ele não tem mais loja, tem 2 ou 3 de idealistas que seguram a loja assim, né? Não tem mais, então é lá no cantinho da livraria. Tem que voltar a fazer LP agora, que virou moda. Não, algumas também virou moda, mas não é mercado, né? Então a gente não sabe o que é, a gente não sabe para onde vai. Vai desistir, vai parar de ter música? Lógico que não. Mas como que ela vai andar, para que lado ela vai, a gente não sabe. Tem a internet é um viabilizador, é uma ferramenta muito boa, mas também carece de muitas organizações, essa ferramenta nesse momento, regras, jeitos de funcionar, principalmente na remuneração dos artistas que são quem gera o conteúdo, quer dizer, quem gera o conteúdo, quer dizer, um tocador de MP3 sem música dentro, ele serve para segurar papel, ele não serve para nada. Ele só existe para tocar o MP3, a música que você botar lá dentro. E quem bota lá dentro não é o fabricante do tocador, é o compositor, é o intérprete, né? Essas pessoas são que geram aquilo. Se elas pararem de gerar tudo aquilo, greve geral, aquele treco serve para segurar o papel. Ao mesmo tempo, ele é hoje um detentor de uma política de remuneração, que é ele quem se dá bem, os geradores. Quem gera conteúdo, Então, isso tudo precisa ser a pirataria foi para o meio digital, né? Também tem. Tudo precisa ser refeito, repensado. Diante dessa crise, tudo ficou mais difícil. Quer dizer, não é um momento de facilidades, não é. Não é para ninguém, eu acho. Sim. Nem para a indústria, para quem está na indústria. Eu vejo assim, os caras desesperados tentando fazer alguém vender um montão de qualquer jeito, porque não tem mais a abundância, a grana que tinha antes, não tem mais nada disso. Eu nunca vivi isso, eu não sei como é exatamente isso. O que eu vivi, eu sempre estive próxima das pessoas, de músicos solistas ou grupos da música instrumental, e eu assisti essas pessoas, assisto ainda, das pessoas fazendo suas próprias carreiras. A maneira como eu faço a minha, ela se parece muito com a maneira que eu aprendi assistindo o Bellinati fazendo a dele, o Nelson Aires, o Teco, todo mundo aproveita. A diferença talvez é que o fato de eu cantar canções, isso traga uma maiorzinha visibilidade e tal. Mas o caminho é o mesmo, é o caminho do tijolo, faço cimento, põe outro tijolo, outro cimento, outro tijolo, e vai crescendo anos. O tijolo já é uma parede, já é uma casa própria, já dá para fazer um puxadinho, agora já podemos fazer uma varandinha. É isso, nunca foi outra coisa. O que acontece é que os meios agora estão todos para serem repensados, e a música instrumental sofre com isso, sim. Ao mesmo tempo, em São Paulo, existem novas casas, que são menores, é bilheteria? Mas são novas casas. Isso, E eu estou vendo mais gente com programação diária. Com programação diária, gente tocando. Acho que dos efeitos colaterais bons dessa crise, dessa confusão, desse momento, é que o artista está voltando a fazer. Ele é o gerador do público dele, mais do que qualquer outra pessoa. É ele quem tem que ir lá. Se pudesse, eu comprava. Um dia ainda vou fazer isso. Eu vou ter um caminhão que abre assim de lado, é o palco. E a gente chega na cidade, que para o alô, pessoal, show na cidade. Porque é isso que nós somos. Sim. O artista é isso.
De vez em quando ele consegue um patrocínio aqui, um editalzinho ali. É legal, pô, dá uma aliviada. Mas isso não pode ser um jeito de funcionar. A realidade é o ingresso. O que faz o cachê do artista é o ingresso. Então a gente tem que voltar para isso. Tem que ir lá e falar, oi fulano, aí eu aqui, oi gente, sou cantora, vou cantar um lado, vocês gostarem, vocês voltam. É assim, isso a essência dessa profissão. E a gente vai ter que voltar para isso. É um dos efeitos da crise, que é um bom efeito, eu não acho ruim. É duro, tem que ir mais vezes, tem que sair mais vezes, tem que arriscar mais, mas isso é bom, isso não é ruim. Agora, o instrumental faz isso há mais tempo, sofre com isso, mas eu vejo muita coisa acontecendo aqui. Não são só essas pessoas que têm essa geração. Tem muitas gerações de grupos de música instrumental acontecendo e bons. E gente mais preparada. Estou vendo músicos saindo da EMESP, saindo de Tatuí, da conservatória. Gente, isso é o que eu conheço, que representa uma vírgula. Teve uma entrevista uma vez que eu li, agora não me recordo para qual veículo, mas que você falava, algum crítico, não sei, falou que você deveria ir cantar em Londres, porque você se negava a ser um modelo, assim, né, de cantora. Você tem que ser 15% de fulano, 20% de tá. Falou que eu fazia a música europeia. Isso. E você, não, eu cantar as coisas daqui, eu gosto de ter, aqui que eu, né, o recado que eu tenho para dar, ele tem que ser dado nesse espaço, né? O meu espaço é aqui, eu gosto de viajar, acho muito, eu vou pro Japão, mês que vem nunca fui pro Japão. Não faço ideia do que os japoneses vão ouvir isso. Eles gostam de música brasileira, né? É música. É música e é para todo mundo. Mas eu discordo totalmente, eu acho eu entendo o raciocínio de quem fala isso. Mas eu discordo, eu acho que isso é um raciocínio preconceituoso de que existe uma coisa boa que não pode ser para todo mundo. Porque para todo mundo tem que ser uma coisa padronizada. Eu acho isso tão preconceituoso. Quer dizer, pode, né? Tem coisas aqui nesse disco que foram feitas pela essa gente que as pessoas querem oferecer para elas um troço padronizado, simplificado e emburrecido. Mas vem delas outra coisa. Por isso que eu disse, se a gente não olhar para as pessoas, as mulheres que cantam o Alvoradinha, elas convivem com essa música do Alvoradinha, que é rica. Riquíssima, linda. E aí vai chegar para elas o que no rádio delas para elas ouvirem? Uma música porcaria para elas ouvirem? Como se elas não fossem gostar do que é rico, mas elas fazem uma coisa rica. Sim. Então é um erro, é um cálculo bobo. Sim, é verdade. E é bem isso mesmo, né? Será, enfim, esses registros, né? Quem que está tendo acesso à sua obra? Quem que está parando para escutar? O Gil tem um rap que é legal, que ele fala, o povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. É isso mesmo, é verdade, as pessoas escolhem, mas elas têm que escolher, para você escolher você tem que ter opção, né? Não é escolha. Sim. Você fala, bom, eu posso escolher entre verde e verde. Mas se eu puder escolher entre verde, azul, amarelo, aí cada um vai escolher o seu. E esse é o que é legal. E eu sei do que nós somos capazes, das escolhas que nós brasileiros, com a cultura que nós temos, nós somos capazes de escolhas incríveis se a gente tiver. Eu posso dizer isso, eu tenho um orgulho assim eu vivo a minha carreira, eu vivo do meu trabalho, só. E o meu trabalho é isso. E eu já tive a oportunidade de cantar para muitas pessoas de muitos lugares, de muitas classes sociais diferentes, em espaços dos mais variados, do hotel de 300.000 estrelas para 40 pessoas, à praça. Eu nunca tive nenhum problema com isso. Nunca vi as pessoas não entenderem, nem não se tocarem por isso. Nunca aconteceu. Nunca. Não quer dizer que todo mundo gosta. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, como tudo deve ser. Mas dizer que é uma coisa que não se comunica com as pessoas, isso é uma bobagem violenta, horrorosa. É isso mesmo. Uau! Aí daqui a pouco eu vou dar meu número, né? Não vou dar. Mônica, a gente está encaminhando aqui para o final. Eu queria que você contasse um pouquinho, né? Então, a gente vai lembrar agora um dos primeiros registros, né? Que foi o Afro Sambas.
que é um disco que você gravou, você, é Paulo Bernatti, né? Lá da década de 90. Isso. E eu queria entender por que você decide dar esse pontapé inicial na sua carreira com esse repertório. E queria que você também desdobrasse um pouco para falar como que acontece o seu envolvimento com o samba. Tá, ixi, vai ser, vou tentar falar rápido. É assim, não, o Afro Sambas foi um presente que eu ganhei. Na época, eu estava trabalhando eu era uma das cantoras de um grupo chamado Notícias do Brasil, que era um grupo montado por Eduardo Budin, que é um compositor aqui de São Paulo, e o Budin queria fazer um disco com cantores e eu era uma dessas cantoras. Bom, isso foi um processo longo. A gente trabalhou vários anos, eu tinha 20 anos, 20 e poucos anos, eu estava começando a cantar. Então eu tinha toda a disponibilidade do mundo para isso e não tinha naquele momento nenhum trabalho meu. Meu negócio era esse, fazer esse trabalho. Daí o Budin arrumou falou, puxa, vamos fazer um disco seu para essa mesma gravadora, que era a Velas, que era para onde ia sair o disco do Notícias do Brasil. Falou, vamos propor um disco seu. Eu falei, mas eu não tenho um disco. Eu não estou fazendo nada que não seja isso. Eu não vou inventar correndo um treco, não vou chamar de disco. Não sei fazer isso. Nós ficamos conversando e ele falou, por que você não grava os Afro Sambas? Daí Afro Sambas, eu nem sabia que os Afro Sambas eram um grupo, eu conhecia o Berimbau, o Canto de Ossanha, os que ficaram com Consolação, mas aí ele me mostrou a Maria Luísa Kfouri, linda, querida, minha amiga, trabalhava na Rádio Cultura. Fomos lá, ela me copiou uma fita cassete, isso diz muito sobre a idade da pessoa, quando me copiou numa fita cassete. Ela copiou numa fita cassete o disco original dos Afro Sambas. E aí eu fui ouvir, daí eu falei, caramba, isso daqui, que isso? Porque no meio da bossa nova, o Vinícius e o Baden criaram um grupo de canções que eles chamaram de Afro Sambas, que são canções que falam da nossa herança africana e que tem um ritmo próprio, um jeito musical, de linguagem musical próprio e forte. E aí eu pensei assim, primeiro na ideia do Budin já era me apresentar para o Bellinati, porque o Bellinati tinha feito um trabalho lindo sobre a obra do garoto e ele achou que ele ia se arrasar e como de fato foi. Mas, para mim, além do fato de que esse material era muito legal, muito achado, assim, baita sorte, baita presente que o Budin me deu, obrigada, Budin. Além disso, ele era confortável para mim, porque era um primeiro disco e eu não tinha que inventar uma cantora. Eu só tinha que aceitar o projeto e fazer ele da melhor maneira possível. Mas a partir dele, eu estava ainda livre, aberta para ir tateando. Tinha um conforto em aceitar um projeto ao invés de me fazer um disco com quaisquer músicas do mundo. Sim. Era um primeiro degrau o repertório bem bacana, mas seguro, nesse sentido seguro. Em outros sentidos, inseguro. Eu estava com um baita de um violonista do lado, de duo, fazendo um troço difícil, porque foi feito para vozes femininas e masculinas, uma tessitura desse tamanho. Era no limite, tinha 1000 responsabilidades, mas tinha no sentido de escolha de repertório, isso era um conforto. Bom, primeira pergunta. No negócio do samba, quer dizer, nossa, eu gostaria de muito mais, ainda vou mergulhar mais, mas o que aconteceu foi que eu não sei direito como que esse negócio começou, eu acho que eu conhecia a Tereza Cristina, ela estava começando a fazer aquele negócio lá na Lapa, do grupo Cimei, antes do primeiro disco. Ela e o grupo Semente começaram a cantar num lugar chamado Semente, Bar Semente, um botequito assim, lá na Lapa, embaixo dos arcos. Esse negócio pegou e foi virando um negócio que vários lugares pequenininhos, todo mundo cantando samba, molecada nova cantando candeia, cantando cartola, cantando... Eu fui lá ver isso, chorei, que veio baldes, e aí conheci a Tereza, e aí passou um tempo foi isso, lembrei. No mesmo projeto que teve o Casa de Caboclo, eu resolvi fazer uma noite sobre a Lapa. Legal. E aí eu convidei a Tereza Cristina, a Cristina Buarque, veio o Grupo Semente, veio acho que 2 pastoras da Portela, acho que a Tia Surica e a Tia Doca. Não sei se o Jair Calaquim veio já nessa hora, mas aí eu conheci o seu Jair, ele estava gravando o primeiro disco dele.
Aí o Pedro Amorim era produtor do disco, eu falei, como é que tá o disco do seu Jair? Ele falou, ah, tá bom, agora só falta colocar o coro. Aí eu devo ter feito uma cara de, pelo amor de Deus. Aí ele falou, você iria lá pro Rio pra botar o coro? Eu falei, pelo amor de Deus! Aí fui, peguei o avião, peguei um troço lá, um trem, um metrô longeão, a gente foi gravar lá na Cari. Você gravou Doce na Feira? Gravei Doce na Feira no Iaiá, mas eu gravei Doce na Feira eu gravei o coro do disco do seu Jair. Sim, Que foi demais, foi um banho de samba bom. Assim, adoro esse disco, adoro. Caramba, esse primeiro contato já foi... Foi super incrivelmente luxuoso, assim, foi demais. Aí a Tia Doca, a Tia Surica também, lindas, lindas. A Cristina, que é uma pessoa, ela é uma super pesquisadora do samba, né? Muito, tem muito material. Quando ela viu que eu estava afim, ela começou a me mandar CDs. Então, isso aí é outra coisa que abre um troço e fala, meu Deus, você não quer mais saber de fazer outra coisa. São paixões, assim, né? Que vão aparecendo. Esse é outro balaio, outro isso que eu ia te perguntar. Que não acaba nunca. Não, e se tem, assim, passados, você tá para completar 22 anos, né, de carreira solo, por aí, tá? Pior que é. Pior que E que né, nesses próximos anos, projetos futuros, se tem algum compositor, algum ritmo, algum gênero que você ainda tem que gravar? Tem que se debruçar para a obra de alguém? Eu tenho uma coisa já pré-feita sobre a obra do Edu Lobo que eu quero muito fazer. Que legal. O samba é uma coisa que eu quero... Tem uma história já encaminhada de gravar um disco. Sua obra ela tá ali, dialogando com o samba o tempo todo. Não, e tem uma turma, existe uma coisa maravilhosa no Rio chamada Escola Portátil de Música. Né? É uma das coisas mais milagrosas e lindas que já aconteceu. E que cresceu. Era uma coisa desse tamanho e virou um negócio enorme. E agora eles ganharam uma casa, um prédio chamado Casa do Show. É isso que eu ia falar, que eles estão... Uma garotada, né? Tudo. Tem garotada, tem não garotada, mas assim... Eles ganharam esse prédio, a Luciana Rabelo se dedicou loucamente a isso, todos eles. Esse prédio é um lugar lindo, tem as salas de aula todas lindas, equipadas. Nossa, parece que você está no melhor do melhor, e tá, no melhor do melhor mesmo. Para ter aula de choro, e aí tem um auditório lindo, tem um estúdio que vai começar a produzir agora. E a gente tem um projeto juntos, uma coisa de fazer um disco choro samba, assim, desse universo de coisas deles, de coisas novas, de coisas antigas, esse é outro que eu vou fazer. Enfim, ideia não falta, tem um Caíme que um dia eu preciso fazer, tem um monte de coisa que eu preciso fazer. Ainda bem. Ainda bem mesmo. Ai, Mônica, então vamos encerrar aqui. Obrigada. Obrigada de verdade por ter aceitado esse convite, por esse registro e quando tiver novidades, saiba que a porta está sempre muito aberta. Vou usá-la, vou entrar nessa porta. Obrigada, gente. Então até a próxima. Valeu. Obrigada. Opa.